caro céu. Muito bem, estamos de volta. Esta é a sua Escola Bíblica na Melodia, agora transmitindo nas principais plataformas digitais a sua Escola Bíblica na Melodia. É isso mesmo. Todos os domingos, impreterivelmente, às 8 horas da manhã, nós temos a Escola Bíblica na Melodia. Para você que quer uma prévia da lição, ou para você que não consegue ir ao templo onde a igreja se reúne para estudar a palavra de Deus, então você tem esta opção aqui pela Rádio Melodia, que inclusive transmite pelo Facebook, né? E em outras plataformas também, como o Instagram. Nós estamos então lhe oferecendo esta possibilidade de você não ficar sem estudar a Bíblia, para você que é um amante das Escrituras. E hoje é a lição número 13. Quem participa hoje está fazendo história. Vai poder dizer: eu participei da última lição do segundo trimestre de 2025. Qual é o título da lição de hoje? A renovação da esperança. Como foi que isso aconteceu? Com a ressurreição de Jesus. E o comentarista Elienay Cabral foi muito feliz, né? Veterano da CPAD, foi muito feliz em terminar o trimestre tratando desta bendita esperança e da nossa possibilidade, né, de poder acreditar no amanhã. Eu posso acreditar no amanhã, você pode acreditar no amanhã, você pode acreditar que a morte não interrompe a vida, porque Jesus ressuscitou. Então, Paulo apóstolo chega a dizer que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é em vão. Então eu quero lhe convidar para esta lição, porque ela é muito importante, vai tratar de um dos pilares mais importantes da fé cristã, que é a ressurreição de Jesus, que possibilita essa expectativa em relação à bendita esperança que é a volta de Jesus. Então, vamos lá? Inclusive, eu fiz uma crítica logo após o lançamento do filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, né? Porque gastaram 3 vezes mais o tempo do filme com o martírio e pouquíssimo tempo com a ressurreição. Eu quero dizer para você que Jesus não está morto. Ele não está pendurado numa cruz. Ele vive. Ele vive. E Ele está outra vez entre nós a cada culto que realizamos, a cada reunião para estudar a Santa Palavra, porque Ele mesmo afirmou: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei. Mas Ele vive também porque Ele mesmo afirmou: se alguém me ama, obedece a minha palavra. E nós viremos a Ele e faremos nele morada. Ou seja, então perceba que é por isso que nós podemos dizer: Cristo vive em mim. Se nós amamos, guardamos a palavra, obedecemos a palavra. Veja que é um pré-requisito para obedecer a palavra, é amar ao Senhor. Mas pastor, e quem não ama não pode guardar a palavra? Quem não ama não pode obedecer?
a obediência terá um tempo limitado, porque será uma obrigação. Uma obrigação. Obedecer vai ser um fardo para aquela pessoa. Então terá um tempo de validade aquela obediência, porque não é feita, não é praticada por amor. Não é praticada por amor. Então não tem a marca da durabilidade. Eu começo lendo aqui o textuário da lição de hoje, que diz assim, João capítulo 20, versículo 26. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Inclusive é com base neste versículo que a Igreja do Evangelho Quadrangular, que nós respeitamos e amamos também esta denominação, que está plantada aqui também na nossa cidade, não apenas no Brasil, mas em Vitória da Conquista. Um abraço ao pastor Edson e a todos os pastores da Quadrangular. É com base neste versículo que a Igreja do Evangelho Quadrangular adotou a saudação: paz seja convosco. Então Jesus chega numa casa onde eles estavam reunidos, inclusive Tomé, a portas fechadas, porque era um tempo de perseguição. E aí Jesus entra sem quebrar porta, sem quebrar parede, e de repente se apresenta no meio deles e diz: paz seja convosco. Imagine você que está comigo agora, a alegria que tomou conta do coração deles. E ao mesmo tempo, a surpresa que foi. Você gosta de surpresa boa? Você gosta? Pois é, nesse dia, para aqueles discípulos, foi uma surpresa muito boa. Muito boa. E ali não foi um delírio coletivo não, viu? Não foi um delírio coletivo. Não foi. Jesus foi visto por cerca de 40 dias, diz o apóstolo João. Cerca de 40 dias. Por muitas pessoas, inclusive os discípulos. E eles constataram que de fato estiveram com ele após a ressurreição. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo, como sumo pastor, ele faz isso também para trazer esperança, viu? Você já se pegou em determinado momento sem esperança nenhuma, triste, frustrado, sem esperança? Era assim que eles estavam, mas Jesus vem para renovar a esperança. Porque a esperança é o próprio Jesus, como diz aquela canção. A esperança é Jesus. Então a esperança do crente não morre. Não morre, queridos. Olha, a esperança do crente tem nome. O nome é Jesus. E a verdade prática de hoje diz assim: a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. E eu diria para você que não apenas o ápice da esperança, mas da fé cristã. Porque Paulo afirma que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é em vão. Então, o que vai balizar a nossa fé é a ressurreição de Jesus. Do contrário, ele seria como qualquer líder religioso no mundo, que todos morreram, mas nenhum deles ressuscitaram. Nenhum deles. Pastor Napoleão Falcão frisava muito isso. Se você vai ao túmulo lá na França, onde está sepultado Léon Hippolyte Denis Arivel, conhecido pelo pseudônimo de Allan Kardec, porque acreditava ele ser a reencarnação de um poeta, sacerdote celta. Você vai encontrar aqui jaz Léon Hippolyte Denis Arivel, conhecido pelo pseudônimo de Allan Kardec.
Se você vai ao túmulo de Buda, a mesma coisa, ele jaz ali. Se você vai ao túmulo de Mahatma Gandhi, ele também tem sua inscrição naquela lápide. Se você vai ao túmulo de qualquer líder político ou religioso no mundo, ou qualquer filósofo, por mais importante e querido que seja, mas no túmulo de Jesus não tem lápide. Jesus ressuscitou. Não tem inscrição dizendo aqui jaz o Messias chamado Cristo. Não tem. Por quê? Porque a sepultura está vazia. Jesus Cristo ressuscitou. Isto coloca ele numa distância enorme de líderes religiosos no mundo que se apresentaram como Messias, viu? Salvador da pátria. O povo sempre quis um Messias. O povo sempre desejou um Messias. Mas só Jesus Cristo é de fato o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Messias prometido, aquele que veio contrariando a lógica, entrou em Jerusalém montado em um jumento, não em um cavalo, com uma espada na mão, tal como a figura de um libertador. Contudo, ele veio libertar o ser humano da prisão mais terrível que existe, que é o pecado. Ele veio para libertar os cativos. E o primeiro tópico dessa lição de hoje fala sobre a aparição de Jesus Cristo. Então ele aparece para os seus discípulos e quem tem paz dá a paz. Agora você imagine o príncipe da paz. Ele chega dizendo: paz seja convosco. Eu quero até aproveitar e informar para você que uma vez eu preguei uma mensagem que foi basta. Jesus saindo do Getsemane, ele falou basta. Basta. O traidor se aproxima. Mas aí eu preguei sobre esse tema, basta. Basta de tanta gente dizendo a paz do Senhor, com cara de paisagem, mas vivendo em guerra. Basta de tanta gente falando de amor sem viver o amor. Porque falar de paz é fácil. Falar de amor é fácil. O difícil mesmo para nós é ser instrumento da paz. Eu quero dizer para você, inclusive, que está escrito, né? 12:14 de Hebreus, Epístola aos Hebreus: segui a paz com todos, viu? E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas as pessoas pensam apenas na santificação, né? E não pensam na paz. Jesus Cristo não vai levar uma igreja em guerra. Já pensou se esse povo fosse... Deus é mais, aí o céu podia virar um inferno. O povo ia querer fazer um brigueiro no céu. Ia ser um... né? Não pode, não pode. Nós precisamos desenvolver a cultura da paz. Alguém quer brigar com você? Não, 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 Deus te abençoe. Vá em paz, né? Vá em paz. Eu me lembro de um certo marido que quando a mulher queria brigar, ele dizia: hoje não, eu estou muito cansado, deixa para outro dia. Então, a Bíblia diz, inclusive, que se possível, tende paz com todos, né? E ainda diz assim: busquem a paz e empenhem-se por alcançá-la. Busquem a paz e empenhem-se por alcançá-la. Porque não basta você querer a paz, não, você tem que se empenhar nisso. Não é fácil. Porque às vezes você quer paz, mas tem alguém que está querendo guerra. Então você tem que se empenhar por alcançar essa paz, né? Então, a aparição de Jesus chega exatamente com essa
saudação, paz seja convosco. Paz seja convosco. O sepulcro continua vazio e os discípulos, ainda receosos, permanecem escondidos dos olhares das pessoas lá do lado de fora. E é interessante dizer que Jesus Cristo, ele chega e não lança em rosto, né? Zilmar Cazé, bom dia, pastor Davi Amâncio, Deus abençoe, Senhor, e sua família e seu ministério, em nome de Jesus. Amém, irmã Zilmar. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Continua conosco. Tem muita coisa boa hoje. Tem muita coisa boa. Nós estamos falando aqui, irmã Zilmar, da bendita esperança, que só é possível acreditar, né, nessa bendita esperança, porque Jesus ressuscitou. Bom dia, pastor Nelson da Vila Serrana. Olha aí, ó. Vila Serrana 3. Bom dia, irmão Nelson. Que prazer ter você aqui conosco, viu? Irmão Nelson, um abraço para você e para toda a família, irmão Nelson. Cadê meu povo? Eu quero meu povo aqui comigo. Tá chegando mais gente. Lourdes Santos. Eu quero uma explosão de participação hoje aqui, ó. Sabe por quê? Porque nós estamos falando sobre Jesus Cristo, isso mesmo, Lourdes. A nossa bendita esperança. Ei, que maravilha. Que maravilha, o nosso coração aquece só de pensar que nós estamos prestes a abandonar, a deixar Babilônia. Meu Deus, logo, logo vai acontecer. Tem até uma canção antiga, eu não sei se é do tempo da irmã Zilmar, da irmã Lourdes, do irmão Nelson. Muito breve vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Ei, maravilha. Quem subiu, subiu, quem ficou, ficou. Né? Agora, enquanto estamos aqui, vamos pregar o Evangelho. Vamos pregar o Evangelho porque, queridos, quem está indo para o céu e não quer levar outros com ele é porque talvez não esteja indo. É isso que afirma o pastor Samuel Mariano. E, de fato, toda pessoa que está indo para o céu quer que outros também participem dessa jornada em busca da terra prometida. E eu quero dizer para você que o caos está instalado. Depois da humanização dos cachorros, dos bichos, agora nós temos a humanização das bonecas. A humanização das bonecas. E o brasileiro, ele faz piada até com tragédia, viu? O que tem de piada na internet com essa tragédia, porque nós estamos falando que o ser humano está se desumanizando. Está desumanizando, está dando mais valor para um objeto do que para o próprio ser humano. Como é que uma pessoa tira o direito de outro ser humano ser atendido na rede SUS, Sistema Único de Saúde, para que atenda a boneca dela? Então, pelo amor de Deus, isso é no mínimo alienação da espécie. Alienação do ser genérico. E eu quero dizer para você nesta manhã que nós vivemos em Babilônia, mas não somos de Babilônia. Nosso compromisso é com a verdade. É com a verdade. Basta. Basta, inclusive, de muitas pessoas se aproveitando disso para ganhar dinheiro na internet, viu? Gente que não tem nenhum transtorno. Gente que está simplesmente querendo aparecer. Aparecer, viu? Como diz o povo, pagando de doido para se aparecer, para ter visibilidade, visualizações, porque isso agora dá dinheiro. Quanto mais visualizações, melhor. Gente, pelo amor de Deus, vamos acordar. Vamos acordar. Nós estamos vendo Satanás iludindo o povo. Ele consegue vender nada. E vende caro, viu? Vende caro.
A vida com o diabo é um convite à ilusão. E a vida com Deus é um convite à realidade. É um convite. Você não tem? Então pronto. Não tenho. Aceite que não tem. Pronto. Não é viver não tendo, acreditando que tem. Isso não é fé, não. Porque a fé do crente não é louca. A fé do crente não é louca. A fé do crente pensa. Você está vendo por que crente pode acreditar que vai morar no céu? Porque Jesus Cristo ressuscitou. Então a nossa fé não é em vão. Eu posso acreditar que a morte não interrompe a vida. Que Jesus Cristo vive. E porque ele vive, eu posso acreditar neste amanhã. Então a nossa fé pensa. Não é uma fé louca, não. Nós estamos aqui estudando sobre um fato. A ressurreição de Jesus é um fato histórico. Não foi produto de um delírio coletivo. A aparição de Jesus, esperança e plena alegria. Eles estavam tão desanimados, frustrados, que os discípulos a caminho de Emaús, um falavam com o outro, e nós que achávamos que era ele que ia redimir ou remir o seu povo, né? Israel. Inclusive Israel, quer dizer para você, não deixou de ser povo de Deus, povo da aliança. Olha, é no mínimo, muita ignorância bíblica achar que não existe um mistério para que esse povo, que não é um povo que tem um país enorme, não, nós estamos falando de um lugar mais ou menos como Sergipe, né? Vitória da Conquista, Sergipe, e que nunca foram destruídos. Até tentaram muitas vezes, mas ninguém destruiu. Você não acha isso sobrenatural, não? Eu acho. Sobrenatural. Hitler se uniu a outros algozes e afirmou o seguinte: vamos riscar Israel do mapa. Não conseguiu. Ahmadinejad, que em 1980 era um líder estudantil e conseguiu chegar à presidência do Irã, disse: nós vamos acabar com Israel. Vamos eliminar Israel da face da terra. Não conseguiu. O primeiro-ministro, o Ayatollah Khomeini também tentou. Khamenei agora também. Mas foi bombardeio que não foi brincadeira. A minha análise aqui é imparcial, certo? Nós não estamos fazendo apologia à guerra. Não estamos deixando de ser solidários aqui com todas as pessoas que já morreram durante essa guerra. Porém, eu não posso, como estudante de teologia, estudante da Bíblia Sagrada, lhe dizer: Deus não invalidou a sua palavra. Deus não porque, ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. É por isso que até hoje ninguém destruiu esse povo. Ninguém consegue destruir esse povo, mesmo querendo. Mesmo querendo. E a outra coisa que eu preciso dizer, é briga de irmãos, viu? Descendente de Ismael brigando com os descendentes de Isaac. Até hoje a casa está em guerra. A casa de Abraão está em guerra até hoje. Por causa do erro de um homem que não esperou no Senhor. 25 anos mais tarde a promessa se cumpriria, mas ele não aguardou, e aí custou caro,
Porque até hoje, e não se engane, um ódio pode permanecer por gerações. A mulher samaritana disse a Jesus: como tu, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Mas isto aconteceu lá no ano 890 a 901 antes de Cristo, com a divisão do reino. Antes de Cristo. Eu já expliquei isso aqui. O ódio estava instalado na época de Jesus. Os judeus não se davam com os samaritanos. Então eu quero dizer que, se você está me ouvindo agora, meu querido, pela internet ou por qualquer meio de comunicação, eu quero dizer para você: não alimente a ira, o ódio, o ressentimento na sua vida. Não alimente. Isso adoece. Adoece a mente e isso reflete no corpo. Ressentimento é a mágoa atualizada. Tem gente que pode esquecer de tomar café, mas não esquece de atualizar a mágoa todos os dias. E eu quero dizer para você que é tempo de dar as mãos, é tempo de amar. Não é tempo de fazer guerra. Evangélicos que me ouvem agora nesta manhã, vamos desenvolver a cultura da paz. A cultura da paz. Vamos buscar a paz e nos empenhar em alcançá-la. Orem pela paz em Jerusalém. É o que está escrito. Orai pela paz em Jerusalém. E ainda diz assim: sejam prósperos os que te amam. Como é que eu vou odiar esse povo? Só se eu fosse muito doido ou muito ignorante em relação à Bíblia. Sejam prósperos os que te amam. Então, alto lá, alto lá. E nada de querer botar o Brasil nessa história. Eu não posso falar em nome do Brasil um problema meu, que é pessoal. Sabe por quê? Vou dizer por quê. Porque aqui no Brasil, uma nação que é predominantemente religiosa, o povo conhece o que a Bíblia, o que está escrito a respeito desse povo. O povo sabe, tem muita gente instruída no Brasil, viu? Tem muita gente instruída no Brasil. Inclusive, o povo brasileiro sabe, guardadas as devidas proporções, que no Oriente Médio o único país democrático é o Israel. Qualquer pessoa de qualquer religião pode chegar no Muro das Lamentações e orar ao seu Deus. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Cristãos do mundo inteiro podem ir a Jerusalém, lá no Muro das Lamentações, e orar. Podem rezar lá, não tem problema. É o único país do Oriente Médio que tem portas abertas para todos os credos. O mesmo não podemos dizer de outros países. Mas eu quero dizer para você nesta manhã que o nosso compromisso é com a palavra de Deus. Agora, cedo ou tarde, as profecias vão se cumprir. Ninguém vai conseguir parar o calendário profético. Ninguém vai conseguir parar o calendário profético. Por enquanto, o caos está setorizado. Breve, o caos estará generalizado. E aí, tudo estará preparado para a chegada do anticristo, que vai governar prometendo paz. Ele vai trazer a bandeira da paz. Só que será uma falsa paz. Qualquer dia nós podemos falar aqui sobre as profecias bíblicas, sobre o tempo do fim. Esse tempo que estamos vivendo, que as dores estão aumentando a cada dia.
Aí, o último tópico, a aparição de Jesus, convicção fortalecida. Ou seja, quando Jesus chega, ele traz o quê? Convicção de que, de fato, eles estavam no caminho certo. Como foi importante Jesus voltar e não, após a ressurreição, simplesmente ir para o céu e não fazer esse trabalho de base que ele fez. Ele faz um trabalho de base fortalecendo a fé dos seus discípulos. E eu acho isso muito importante porque talvez este fato, né, aliado ao que aconteceu lá no cenáculo, possibilitou essa fé, que não era uma fé frouxa, não era uma fé pífia, mas era uma fé que poderia enfrentar a tortura e a morte. E eu quero dizer para você nesta manhã que nós precisamos desta fé. Conclusão: durante esse trimestre exploramos ensinamentos valiosos que nos ajudam a entender melhor a divindade de Jesus. O nosso Senhor é o mesmo, é eterno, é diferente do Pai, mas igual ao Pai. E Deus, em sua essência, o Criador de tudo e, por conseguinte, a fonte de toda salvação e vida espiritual. Sem Jesus não tem salvação. Quero reiterar o que foi dito pelo apóstolo Pedro. Em nenhum outro há salvação, a não ser em Jesus. Jesus, além de ser a nossa esperança, ele é a nossa garantia de acesso ao céu. 4:12 do livro dos Atos dos Apóstolos. Em nenhum outro há salvação. Ou seja, vamos terminar a lição de hoje reafirmando um dos pilares da fé cristã, que era um dogma da fé cristã no primeiro século da igreja e precisa voltar a ser para nós. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Em nenhum outro nome há salvação. Que Deus em Cristo, ele nos abençoe. Vamos para as participações agora e depois eu encerro. Carlyle está comigo aqui. É um jovem, membro da Segunda Igreja Batista de Conquista, que não perde a escola bíblica na Melodia. Um abraço, Carlyle, que Deus continue te abençoando, que você continue sendo amante das Escrituras. Um beijo para minha esposa, para os nossos filhos Isabela, Rafael e Marcos Davi. Quero mandar um abraço para a família Veiga. Eli Braga, que não perde, ele que é da Assembleia de Deus. Um abraço para o irmão Eli Braga. Vem aí revista nova, viu, Eli? Revista nova, próximo domingo, a igreja em Jerusalém. Quem comenta é José Gonçalves, pastor José Gonçalves. As participações, tem mais alguma? E aí assim nós vamos encerrando já, informando para você que está vindo aí o Pastor João. O programa é Fonte de Vida, viu? Não desligue seu rádio. Tem uma mensagem aqui de Nelson. O irmão Nelson, ligado, lá da Vila Serrana 3. Enquanto isso, eu vou lhe dizendo que a ignorância bíblica nos últimos dias foi tão grande que tinha gente comemorando, falando sobre João o Batista. Mas era para refletir sobre por que ele morreu, por que ele foi assassinado de forma brutal, cortaram a cabeça dele, por que isto aconteceu? Será que é para comemorar? Será que é para lembrar disso com festa? Não. E não apenas por causa do assassinato dele de forma brutal, mas pelo motivo que ocorreu.
Ele denunciou o crime, né, o pecado de um líder político, Herodes, que governava a Galileia, e também é para causar consternação. Nós deveríamos ficar consternados, porque, infelizmente, no Brasil nós temos também um cenário que não é digno de comemoração. Não é digno de comemoração. E eu quero parabenizar todos os políticos do nosso Brasil, que são corretos, têm ética política a toda prova, uma conduta ilibada. Eu quero parabenizar estes políticos que encaram este trabalho que faz em prol da cidade, do Estado, que encaram com muita responsabilidade. Parabéns para vocês. Vocês dignificam a função de um político. Então, parabéns a cada político que tem uma conduta, um caráter a toda prova. E que pensam não apenas em si, mas na cidade. Val Freitas, bom dia, pastor Davi, a paz do Senhor, estou aqui ligado. Não perca a escola bíblica. Val, um abraço, meu amigo, que Deus continue te abençoando. Aí, ó, Nelson da Silva está afirmando, a fatura vai chegar. A fatura chegará, pastor. E é verdade. É verdade. É verdade. O ser humano tem piorado a cada dia. Era para sair da pandemia melhor, Nelson. Era para sair melhor da pandemia. Saiu pior, viu? Saiu pior. Então, que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia, viu? Que Deus tenha misericórdia. Eu vou ficando por aqui, o pastor João já chegou. Não sei se tem mais alguma participação, mas nós vamos ficando por aqui. Obrigado a você que ficou conosco até agora, viu? Olha, eu quero lembrar também que você pode, por esse canal, fazer a sua pergunta. Você pode fazer sua pergunta. Se eu não souber, eu vou dizer não sei. Não me diminui em absolutamente nada. É melhor do que fabricar resposta. Entendeu? Porque a Bíblia, assim como a vida, é cheia de perguntas sem respostas, viu? Então, nós não vamos forçar o texto para fazer o texto dizer o que o texto não diz. Esses dias atrás eu vi um determinado pastor dizendo que o nome da mulher do fluxo de sangue já descobriram, né? Aquela mulher do fluxo de sangue, que era Verônica. Mas nós não podemos ir além do que está escrito. Aí é The Chosen, né? The Chosen. Crente lê Bíblia, estuda a Bíblia. Crente não estuda a partir de The Chosen não, viu? Nem de novela da Record, viu? Crente estuda a Bíblia, vai conferir, ó, na fonte. Não fica crendo em fábulas, viu? Nós não podemos ir além do que está escrito. Vou ficando por aqui, prometendo voltar semana que vem, se Deus permitir, com revista nova. A Igreja em Jerusalém, terceiro trimestre de 2005. Agradecendo aos trabalhos técnicos do meu amigo Jonatas. Vem aí o pastor João e o programa Fonte de Vida. E quanto à Escola Bíblica na Melodia, se Deus permitir, próximo domingo estaremos de volta. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e lembrem-se, breve Jesus voltará. Deus abençoe.